Fundo branco. À esquerda, surge Ismael da Fundação Dorina usando fones de ouvido sobre um suporte de microfone, ambos pretos. À direita, ondas sonoras e uma linha laranja horizontal com Dorina Cash, Caminhos para a Empregabilidade em letras pretas. Olá, sejam bem-vindos ao Dorina Cast, Caminhos para a Empregabilidade, o podcast da Fundação Dorina que fala sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho. Eu sou a Fábia Mistretta, eu sou uma pessoa com baixa visão, sou uma mulher negra, pele clara, tenho olhos escuros, cabelos escuros e curtos na altura dos ombros, e hoje eu estou vestindo um macacão azul marinho com listras brancas e eu estou sentada nos estúdios da Fundação Dorina, onde as paredes são cinza. Ao meu lado direito estão sentados os meus convidados e ao meu lado esquerdo há uma janela com intérprete de Libras. Nós temos também uma mesa com copos e um jarro com água. E aqui nos estúdios, além dos nossos convidados, está o Rudy, que é o cão-guia do nosso convidado Marcelo Panico. E hoje, no tema que nós vamos tratar é sobre um assunto muito importante, que é sobre leis trabalhistas para pessoa com deficiência visual e sobre recursos em acessibilidade. Como é que a gente pode fazer para que o mercado fique mais inclusivo e acessível? E aqui eu tenho ao meu lado o Marcelo. Marcelo, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse para que as pessoas possam te conhecer. Obrigado, Fábia. Olá, meu nome é Marcelo Panico, sou advogado e administrador de empresas, sou cego, então vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou um homem branco, de 56 anos de idade, calvo, poucos cabelos grisalhos, 1,65 m, estou vestindo aqui um terno preto, uma camisa branca e uma gravata preta. Estou muito bem acompanhado no meu grande amigo, parceiro e cão-guia, o Rudy, escreve R-U-D-Y. Rudy é um labrador norte-americano, amarelo claro, já com 10 anos de idade. Ele me traz muita independência e autonomia, mas principalmente muita inclusão social. Por isso que eu gosto muito de descrevê-lo, e é o meu grande parceiro aí de vida e de tudo. Bem, Fábio, obrigado pela pergunta. Estou atualmente aqui na área de advocacy, né, da Fundação Dorina no Rio para Cegos desde o ano de 2018, mas eu tenho uma trajetória profissional e pessoal muito particular, porque até os 33 anos de idade eu enxerguei. A maior frustração minha é nunca ter usado óculos. Quando eu cheguei num oftalmologista, pensando que tinha alguma correção óptica, ele me disse que eu estava cego. Isso aconteceu por conta de um problema genético. Em 3 meses eu perdi a visão na retina, e para que todos entendam, eu não enxergo nada do olho esquerdo e do olho direito apenas 2%. Isso fez e faz até atualmente com que eu não enxergue praticamente nada, somente vultos, não enxergo mais cores, distância, profundidade, e a minha vida se transformou a partir de então. Era o ano final de 2002, um momento difícil, porque eu nunca tinha convivido com pessoas cegas. Você não conviver com a diversidade traz um certo temor, né? E para mim foi muito difícil. Depois de 2 anos num luto completo, eu digo luto porque é a palavra que melhor traduz aquele momento. Eu fiquei em luto durante 2 anos, mal conseguia usar o banheiro do quarto onde eu dormia, por conta de toda essa dificuldade. Já estava casado e naqueles 2 momentos a minha esposa me disse que estava grávida. Foi um momento difícil, principalmente para o homem, né? Não curti nenhum momento da gravidez da minha esposa, infelizmente. Mas quando ela apareceu em casa com a nossa filha, a Malu, Maria Luísa, né? Hoje com 21 anos, foi uma grande surpresa. Eu tive que recomeçar. E para recomeçar, eu procurei a OAB de São Paulo, já advogado. Tive um escritório de advocacia para devolver a carteira
advogado, o advogado precisa da carteira para trabalhar, porque achava que nunca mais poderia exercer esta profissão. E fui com grata surpresa que na OAB eu fui recebido pelo Serviço Social, assistentes sociais, que me indicaram algumas alternativas dentro do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, para que eu procurasse algumas organizações para fazer um processo de reabilitação. E assim eu vim aqui na Fundação Dorina Noil para Cegos no ano de 2004, já vão-se 11 anos, como cliente. Cliente é assim que a gente chama usuário da assistência social que procuram a Fundação Dorina. E aí participei aí de todo o processo de reabilitação, trabalhando com profissionais multiprofissionais, multidisciplinares, assistentes sociais, psicólogos, ortótica, orientação e mobilidade, que é usar a bengala. Na época aprendi um braille, também a tecnologia, viu, Lucas, se você é mais novo, a gente aprendeu DOS-Vox, acho que nem existe mais isso, é um sistema DOS, para que todos entendam, é um sistema, a pessoa cega ela precisa de um retorno de voz nos seus equipamentos, como celulares, notebooks, tablets e computadores, e naquela época era o que tinha mais de avançado no momento. A Fundação Dorina, desde então, já há 79 anos, faz esse processo de reabilitação para a pessoa que perdeu a visão durante a vida e habilitação para quem nasceu cego. E ela tem 3 pilares super importantes: assistência social, a educação e a empregabilidade. E é graças à área de empregabilidade eu fui direcionado a algumas empresas multinacionais para recomeçar minha carreira profissional, mas não como advogado. Iniciei lá no ano de 2005, início de 2006, na Vivo Telecomunicações, empresa maravilhosa que eu tenho um imenso respeito, que me deu a oportunidade como assistente jurídico. E foi muito interessante que o RH precisava contratar por conta da lei de cotas, a gente vai falar até um pouco sobre isso, né? Lei de cotas é uma lei super importante para a empregabilidade de pessoas com deficiência, e graças a ela eu ingressei numa multinacional trabalhando na área jurídica como assistente. E o RH contratou por conta de não pagar a multa, como a maioria até hoje, né, Lucas e Fábia e demais, mas o meu gestor, o vice-presidente jurídico da empresa, ele foi muito honesto comigo, depois que eu passei na entrevista com o RH, fazer uma entrevista com ele, ele me trancou numa salinha e falou: olha, Marcelo, eu estou apavorado, porque eu preciso dar o exemplo, contratar, afinal nós somos da área jurídica aqui, e eu nunca trabalhei com cegos, eu não sei que trabalho eu vou dar para o senhor fazer aqui. E ele, inclusive, era mais novo que eu, de idade. Eu falei: olha, fique tranquilo, eu também não sei o que eu vou fazer aqui, mas não me deixe pegar um ônibus, um trem, um metrô, praticamente um triatleta, na época com bengala, e não me dá nenhum trabalho, eu quero contribuir. Se o senhor me der a oportunidade de eu trocar informações com os nossos colegas de trabalho, vai ser maravilhoso. O senhor me diz aqui quais são as funções de um assistente, eu estarei aqui para ajudá-lo e espero essa mão de via dupla aberta. Ele falou: pois muito bem. Me colocou junto com um advogado júnior. O advogado júnior, para que todos entendam, é o que está iniciando a carreira. Eu já tinha uma certa experiência, né, até profissional, mas foi muito interessante, foi muito respeitoso, tanto por parte do colega, por conta da empresa. Porque a partir de então eles passaram a me dar um feedback muito honesto dos trabalhos bem feitos e dos mal feitos também, e nós começamos a trabalhar uma construção de plano de carreira e salários para que eu pudesse ter uma oportunidade dentro da empresa. Não só eu, como outras pessoas com deficiência que passavam por aquele momento. E aí, um ano depois, já como assistente, cumprindo as minhas tarefas ali, pude ser promovido a advogado da empresa. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu resgatei a minha carteira da OAB como advogado, pude fazer audiências, enfim,
continuar essa carreira, né? E você vê, né, Marcelo, como você trouxe ali inúmeros pontos dessa vivência aí, é só um resumo, tá, pessoal? Isso que aconteceu aí em toda a trajetória do Marcelo. Eu conheço um pouquinho da história dele, mas pontos muito importantes. Você, na sua vida pessoal, você teve que ter um resgate familiar, que foi a Malu maravilhosa para poder te trazer a vida, talvez um choque de realidade de que era possível. Mas profissionalmente teve que acontecer a parceria das pessoas que estavam à sua volta e com honestidade, como você disse. Porque realmente um gestor, muitas vezes ele precisa contratar e ele fica muito inseguro. E muitos gestores, por conta disso, decidem talvez contratar outras deficiências por falta de conhecimento, e é por isso que a gente está aqui, para contar como é simples, desde que as pessoas estejam envolvidas nesse propósito, né? Sim. Mas eu queria agora saber um pouquinho sobre o Lucas. Lógico. Lucas, eu queria, por favor, que você se descrevesse para as pessoas que estão nos assistindo, contasse aí resumidamente um pouquinho da tua história, como que você chegou aqui na Fundação, para a gente poder te conhecer mais. Olá a todos, olá Fábia, olá Marcelo, é uma alegria enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo tão incrível. Meu nome é Lucas Matias, eu sou pessoa cega, tenho uma altura de 1,67 mais ou menos, sou pardo, cabelos crespos, estou utilizando um óculos escuro, estou vestido com um blazer cinza, camisa azul, calça jeans e um sapato social preto. Eu comecei aqui na Fundação, né, como colaborador em 2022, em abril de 2022. Antes passei, né, pelo processo da reabilitação, foi aqui na Fundação que eu ganhei a minha autonomia, a minha independência. Então eu consegui também, né, caminhar nesses dois lados, o lado do cliente e agora como colaborador. Faço análise de desenvolvimento de sistemas, é um sonho que eu pude realizar, pude começar a realizar graças aqui ao trabalho da Fundação, e posso trabalhar também com a acessibilidade, fazer análise de sites, aplicativos, não é? E fazer aí com que as pessoas possam ter mais acessibilidade no seu dia a dia. Ai, muito bom. E assim, nós temos aqui hoje 2 profissionais, um especialista naquilo que fazem, e também, embora, Marcelo, você ainda é muito jovem, mas nós temos 2 gerações aqui. O Lucas vive um outro momento, né, da deficiência visual do que eu e você, que temos idades muito parecidas. E como foi para você, Lucas, escolher essa profissão? Qual foi o start para você falar, puxa vida, eu posso contribuir aqui nessa área? Eu escolhi fazer a DS a partir do momento que eu me deparei com uma barreira de acessibilidade em um site, porque eu olhei assim para mim e pensei, poxa, por que não construir sites acessíveis? Por que não estudar lógica de programação? Por que não me aprofundar no mundo da tecnologia para que eu possa ser um agente de transformação que permita com que a pessoa cega consiga navegar de uma forma acessível na internet, consiga utilizar um aplicativo onde ela consiga ter a sua total independência, a sua autonomia. E isso ardeu assim no meu coração e eu decidi embarcar no mundo do TI, no mundo do desenvolvimento e lá na frente, claro, ser um trabalhador aí da Fundação que promova desenvolvimento em sites, aplicativos, para que a gente possa ter uma web cada vez mais inclusiva para todos. Excelente. Eu acho que isso é não só para a Fundação, né? Para a sociedade, para o Brasil, para o mundo, trazer realmente isso, porque temos aí um volume tão grande de pessoas com deficiência visual no mundo todo e que não conhecem tudo que ela pode ter como acessibilidade, né? E a gente vai poder mostrar também um pouco de como é possível. Só que assim, nada disso consegue fluir, consegue dar andamento, todos os recursos que forem criados, né, conseguem seguir, se a gente não olhar o cidadão, esse cidadão com deficiência visual como um todo. E muitas vezes eu percebo que boa parte deles não conhecem ainda os seus direitos,
né, seus direitos e seus deveres, claro, como cidadão a gente tem direitos e deveres. Se fala tanto de lei de cotas, se falam tanto de inúmeras leis feitas, mas como leigos, doutor Marcelo, a gente não sabe exatamente quais são os nossos direitos. Conta pra gente, contextualiza aqui pra gente um pouco, não só você como pessoa também com deficiência, mas as pessoas que estão nos assistindo, quais são os nossos direitos? Sim, obrigado pela pergunta. Olha, o Brasil ele tem legislações modernas e avançadas com relação não só à inclusão, mas com relação à questão social para o povo brasileiro, infelizmente pouco conhecida e infelizmente ainda pouco praticadas. Queria destacar algumas delas, Fábio, Claro. e demais. A Constituição Federal do país, de 1988, uma das constituições mais modernas do mundo até hoje. Nós ali no artigo 6º e artigo 7º da Constituição, ela traz direitos fundamentais que no artigo 6º traz a questão social, no artigo 7º, questões individuais que tocam na questão do emprego, da empregabilidade, como isso é importante. Também queria destacar a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, uma das mais modernas do mundo, que traz esse conceito de pessoa primeiro para além da sua deficiência. No caso, pessoa com deficiência visual, né, ou pessoa cega, é assim que deve ser chamada qualquer segmento, deveríamos tratar assim, a pessoa acima de tudo. Também prevê a questão de empregabilidade, da importância do emprego para todas as pessoas, com ou sem deficiência. E aí, eu queria ressaltar mais ainda a famosa lei de cotas, que nada mais é que um artigo de uma lei previdenciária, a Lei 8.213, desde 1991 existe essa lei, há mais de 30 anos. E ela exige que empresas com 100 ou mais funcionários precisam cumprir cotas para a contratação de pessoas com deficiência. E graças a essa lei é que muitas pessoas com deficiência conseguem trabalhar. Eu fui um exemplo disso no início desse século, quando tive a oportunidade numa grande empresa. Aliás, a maioria das pessoas com deficiência trabalham em grandes empresas por conta do cumprimento dessa lei, que tem uma penalidade muito grande, que vai desde R$ 2.650 aproximadamente até 260 mil reais de multas. É bem pesada, mas para além da multa, é a oportunidade das empresas conhecerem essa questão da diversidade. E foi graças a elas que eu consegui trabalhar. Para além disso, nós temos outras leis. Eu não vou aqui me aprofundar muito, né, Lucas e Fábia, mas nós temos agora, indo no viés aqui da jovialidade do Lucas, né, a questão do teletrabalho, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que é lá da época do Getúlio Vargas, ela prevê no seu artigo 75F, pesquisem aí, a oportunidade, a prioridade de contratação de pessoas com deficiência até para fazer o teletrabalho, que é o famoso home office, né, Lucas? Sim. Então, olha a oportunidade que as empresas têm para facilitar a acessibilidade, a locomoção. A gente sabe, vivemos aqui em São Paulo, outras cidades do nosso país, a dificuldade do transporte público, das ruas, das calçadas. Isso dificulta a pessoa chegar no seu trabalho. CLT prevê lá. Viu, Lucas? É um direito que a pessoa com deficiência tem, trabalhar da sua casa, com os seus equipamentos, com esses softwares aplicativos, para possibilitar uma entrega favorável. Então o Brasil, fiquem tranquilos, ele tem um arcabouço legal fantástico. A gente precisa praticar um pouco mais. E aí a gente pode se aprofundar como praticar. Você disse, é simples. Porém, não é muito fácil ser simples. Sim. Né? E aí eu conto com a ajuda de vocês, porque o desconhecido você só conhece entendendo. Essa é a minha primeira mensagem aí, ok? Sim, sem dúvidas. É justamente isso. É simples,
desafiador, claro, mas precisa justamente desse empenho para poder conhecer, se aprofundar, pesquisar, buscar esses direitos para poder colocar em prática, e é possível, né? E é muito possível. Estamos nós aqui, trabalhadores, profissionais, mostrando, né, como é possível. E diante aí de tudo isso que, Marcelo, você nos trouxe, de alguns direitos, porque aí são só alguns, a gente hoje não vai se aprofundar, mas a gente tem muita coisa para ser praticada para nós, pessoas com deficiência. Na etapa seguinte, quando essa pessoa chega no mercado de trabalho, ela precisa dos recursos em acessibilidade, né, para que essas tarefas todas sejam executadas. E, Lucas, conta pra gente, hoje, que tipos de recursos em acessibilidade, que tipo de análise as empresas precisam fazer para que esse ambiente de trabalho seja acessível, seja inclusivo e o profissional com deficiência visual, seja baixa visão ou pessoa cega, possa trabalhar com dignidade e estar aí numa posição? Eu agradeço, Fábia, pela pergunta. Hoje, graças à tecnologia, tanto a Fábia, quanto o Marcelo, quanto eu, nós podemos ter aí a autonomia, não é, na nossa atividade, não é, naquilo que fazemos. Nós temos alguns recursos de acessibilidade que nos permitem ter essa autonomia, como, por exemplo, no caso da pessoa com baixa visão, que é o ampliador, não é, de tela. Você consegue aumentar a tela, não é, lá no Windows tem essa possibilidade. A pessoa cega, que é o nosso caso, ela tem um software que ele é gratuito, não é? As empresas elas conseguem baixar na internet esse software, que é o NVDA. O NVDA ele vai fazer a leitura de todo o conteúdo, não é, que está sendo ali exibido na tela. Então a pessoa ela consegue ali navegar em sites, responder o e-mail, fazer uso do Teams. Então tudo o que acontece em um escritório, ou seja qual for a atividade que a pessoa vai realizar fazendo uso do computador, com o NVDA ela consegue aí exercer o seu trabalho através da fonte ampliada, né, que o Windows proporciona. Nós temos também alguns outros recursos de acessibilidade no caso do celular. Nós temos na plataforma Android, né, que é o leitor de tela, que é o Talkback, que ele faz a mesma função do NVDA. A diferença é que ele vai fazer a leitura, não é, dessa tela para a plataforma Android. E nós temos também no iOS, que é o VoiceOver, que é um outro leitor de tela também, que ele faz esse mesmo trabalho para os usuários de iOS aí, também terem a sua autonomia, a sua independência. Então nós temos muitas formas de acessibilizar aí o escritório para que a pessoa consiga realizar sua atividade com autonomia e independência. Bacana, gente. Só complementar, claro. Fábia, queria trazer um pouco dessa trajetória fantástica que o Lucas traz hoje da tecnologia, né, Lucas? Uhum. Eu lembro que quando eu iniciei lá na empresa de telecomunicações, nós não tínhamos nada disso, viu, Lucas? Nossa. E aí, a mensagem que eu gostaria de dar, o quanto o empresário, os colegas de trabalho, com a oportunidade de trabalhar junto com uma pessoa cega ou com qualquer outra deficiência, podem ajudar, porque na época o meu recurso de acessibilidade era um advogado lendo o processo para mim, porque os processos eram físicos, eram no papel. Aí depois a gente passou por alguns outros, né? Eu citei aqui o DOSVox, o JAWS, o JAWS era um equipamento caríssimo. Hoje nós temos aí o NVDA, que é gratuito. Hoje, qualquer celular um pouco mais moderno, ele já sai de fábrica com essa possibilidade do Android ou do iOS, né, Lucas? Sim. Então, possibilita a pessoa cega trabalhar com qualquer ou a maioria dos sistemas, e também as empresas não terem custos, que no meu entendimento são investimentos, para que essa pessoa possa entregar o melhor do seu trabalho, né? Eu posso citar uma contribuição dentre esses conselhos que eu participo, por exemplo, o Sistema Eletrônico de Informações, o famoso SEI, Lucas, é um sistema que o governo aí municipal, federal e estadual utiliza para acompanhamento dos seus processos. E ele, antes do meu ingresso nesses conselhos, ele já era acessível, mas as pessoas não utilizavam.
porque usavam muitos arquivos em PDF que eram bloqueados, Lucas. Nossa. Então, com a minha ajuda ali, a minha participação prática, eu falei, puxa, vamos encontrar uma alternativa, trouxe aqui para a fundação essa dificuldade e nós verificamos que era muito simples, como a Fábia mencionou, era um PDF, qualquer arquivo PDF é fácil de você transformar, só que tem uma chavinha ali, né, Lucas, eu não sei muito o termo, que você torna o arquivo acessível. Ou seja, ele é desbloqueado. Não que você venha mexer no documento, né, Lucas? Mas que ele possa possibilitar os leitores de voz fazê-lo. E graças a isso eu tenho trabalhado com o SEI nesses conselhos e posso contribuir em igualdade com relação aos outros conselheiros e os outros trabalhadores. E você vê, né? A gente já vai voltar num ponto muito importante que você tocou aí, que é a igualdade. Isso. Mas eu queria ouvir de vocês dois agora, só para a gente fechar essa questão de recursos em acessibilidade, porque a gente falou aqui de tecnologia incrível, tudo que foi criado. Eu imagino os desafios que você enfrentou, tendo que um outro advogado ler para você. A insegurança que é você, por mais que é o seu colega de trabalho tá ali, mas falando, puxa vida, se ele errar o contexto de uma fala, talvez de uma frase, mude talvez o contexto daquele processo, né, que eu estou analisando. Então, bem desafiador. Lucas já num outro momento de tecnologia, só que quando a gente fala de recursos de acessibilidade, tem algo mais aí bem importante também, além da parte tecnológica, que é incrível, que é a parte de comunicação conosco, com essas pessoas com deficiência, que é a parte arquitetônica. O que hoje as empresas precisam olhar? Sabe aquele mito que as empresas pensam assim, ai meu Deus, eu tenho que pôr braille em tudo agora, o que eu faço? Ou, eu tenho que ter piso podotátil em tudo. Como que é isso? Conta pra gente, Marcelo, Lucas. Luquinha, é a tua especialidade, traz pra gente isso. A Fábia me fez lembrar de um episódio até um pouco cômico, né, que eu passei. Eu fui fazer uma entrevista há uns anos atrás em uma loja para trabalhar na parte de atendimento. E o gestor virou para mim e perguntou, mas você sobe escada? Eu subo! Subo! Então, ele, mas como que vai fazer? Eu falei, então, meu jovem, é só você, no caso, coloca um piso de sinalização, né, e um piso de alerta para mostrar que ali é uma escada e a gente sobe normal. Então, não tem segredo. E outra, só você me faz a descrição do ambiente que eu estou e assim, com 2 dias eu me acostumo, não é, com o local. Então, foi um episódio assim que me aconteceu, que me marcou. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Falta muito conhecimento para as empresas, para os gestores, porque eles não conhecem, né, como que é a vida, como que é a rotina da pessoa com deficiência. Tem muitos tabus a serem quebrados ainda. Então, através da acessibilidade arquitetônica, da acessibilidade comunicacional, a gente consegue avançar, não é? A acessibilidade arquitetônica, ela vai falar, não é, no caso de como você pode adaptar o ambiente. É o instalar de uma rampa, colocar piso podotátil numa sala, no corredor, não é? Você fazer a descrição daquele ambiente para a pessoa com deficiência. A acessibilidade comunicacional é você conseguir conscientizar as pessoas que trabalham ali, que aquela pessoa ela consegue sim realizar suas atividades, né? Na fundação nós temos aqui workshops que fazem, que são feitos com as empresas, né? Onde a gente apresenta o curso de audiodescrição, onde a gente apresenta, no caso, como que é a vida da pessoa com deficiência. Então, precisa sim investir nessas 2 frentes. Fábia e Lucas, eu queria contribuir porque eu sou membro da Comissão Permanente de Acessibilidade aqui do município de São Paulo. É uma comissão super importante, ela já existe há mais de 28 anos no município, uma das primeiras que trata de acessibilidade aqui do nosso município. Iniciou-se com a questão arquitetônica, por isso que queria compartilhar um pouco com vocês. E hoje ela já se estende até por conta da comunicação.
Então hoje existe aí a possibilidade das empresas obterem um selo de acessibilidade comunicacional, dizendo para a sociedade que os sites, aquilo que é a porta de entrada para a empresa, está acessível. Isso é muito importante. É uma comissão que me permite aprender bastante, porque eu convivo com outras deficiências e a gente tem que ter ali, dentro de normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é mais um direito. As empresas podem se assessorar com isso para fazer não só as reformas arquitetônicas, mas também a do site, né, usando aí o validador W3C, não é? Isso. Lucas? Mas a mensagem que eu gostaria de dar é que para o empresário, para o empregador, não se preocupar no primeiro momento, sair comprando, fazendo piso tátil ou máquina braille para todo mundo. Calma. Cada pessoa cega, cada pessoa com deficiência tem a sua particularidade. O Lucas trouxe aqui, tem pessoas cegas que precisam de um ampliador de tela do Windows. Então você não precisa comprar nenhum equipamento diferente do que você tem aí. Você não precisa comprar uma impressora Braille, que é caríssima, para imprimir poucos exemplares para poucas pessoas cegas que trabalham ali. Procure acionar a sua rede, por exemplo, se assessorando com a Fundação Dorina no IUPA, que pode imprimir em Braille, pode trazer essas workshops, tecnologias, né, Lucas, se adaptar para aquele profissional. Eu, enquanto presidente do Coma São Paulo, trabalho com um público extremamente vulneráveis. Então, para além da pessoa cega, trabalho com outras pessoas com deficiência e pessoas também em situação de extrema vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, idosos, mulheres que sofreram violências, público LGBTQI+. Tenho aprendido bastante e contribuído no sentido de trazer o resgate da nossa lei brasileira de inclusão, pessoa acima de tudo. E aí cada um tem a sua particularidade e a sua necessidade. E aí vale a pena o gestor, lembra no início da minha fala, aquele gestor meu que não conhecia nada de inclusão, ele foi honesto. Conheço nada, mas eu quero te dar oportunidade. É o primeiro passo para a gente construir políticas públicas melhores, um mundo melhor. Perfeito. E Marcelo, voltando naquele ponto que a gente falou, que você trouxe uma palavra muito importante, que é igualdade. Né? Hoje o que a gente busca é isso, oportunidade de trabalho, oportunidade de mostrar o nosso potencial, mas com igualdade. Né? E hoje você é à frente de um órgão tão importante como presidente do Comas. Sei que já te dei os parabéns pelas redes sociais, por telefone, mas mais uma vez, parabéns por essa vitória, por essa conquista. Né? Na verdade, você conquistou esse espaço. Conta pra gente o que de políticas públicas estão sendo feitas, o que existe para tornar esta palavra igualdade uma realidade para nós. Sim, obrigado. O Comas realmente é um desafio, é um órgão deliberativo, fiscalizador e que monitora a política pública de assistência social aqui no município de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, sob a ótica da assistência social, que é aquela primeira porta onde a pessoa em extrema vulnerabilidade procura, né, Lucas e Fábia. Eu precisei disso quando eu perdi a visão. Entrei no Sistema Único de Assistência Social, famoso SUAS, e o maior desafio ali no Comas é achar as portas de saída. Achar, depois de resgatar aquelas pessoas que precisam naquele momento de um amparo, seja qual for. Então nós temos várias políticas interessantes como Bolsa Família, o BPC Loas, que é o benefício de prestação continuada. A pessoa com deficiência recorre muito a esse benefício de um salário mínimo, dependendo da renda familiar. É importante em determinado momento, mas que precisa ter uma porta de saída e um emprego, a empregabilidade é fantástica. E aí uma das políticas públicas que a gente mais trabalha no Coma São Paulo é buscar
desafio de buscar empregabilidade para esse público de extrema vulnerabilidade. Cito uma política nacional, o Pronatec, que é um programa nacional de acesso à educação tecnológica e emprego. É um programa do governo federal interessantíssimo, que está sob o guarda-chuva da assistência social, mas também aqui no estado e no município a gente tem alternativas, parcerias, porque é um trabalho transversal, Lucas e Fábio e demais, com relação a contatos com outras secretarias de emprego e trabalho, também questão de educação. É um desafio enorme, mas essas políticas públicas avançaram bastante no país. Precisamos avançar muito mais, mas considero que temos aí novamente direitos interessantíssimos, direitos fortes, mas precisam ser mais praticados. E é por isso que a gente agradece a oportunidade de estar presente aqui no Dorina Cast, para passar para a sociedade que vocês fazem parte desse processo. Né, trazendo essa oportunidade, dando essa oportunidade para as pessoas de extrema vulnerabilidade, não só pessoas cegas com deficiência, mas um público que merece aí uma chance. E ver só, né? É muito bacana ouvir isso, saber que as coisas estão avançando, porque é isso que a gente precisa, né? Desse avanço. E aí, quando a gente fala de tudo isso que conversamos até aqui, tá uma delícia, mas o tempo está chegando ao fim, né? E a gente vai poder, sim, voltar com mais, porque o tema é muito, muito importante, muito interessante. Mas a gente falou tanto de empregabilidade, do que está avançando e tudo mais. Mas eu queria, Lucas, que você trouxesse agora da tua experiência, da tua vivência aí com a área de tecnologia, de acessibilidade, como que as empresas hoje, no seu ponto de vista, podem se preparar para que processos seletivos, para que a hora prática mesmo, até com base aí na tua experiência, né, se você subir escadas e tudo, hoje com outro olhar, um profissional mais experiente, trabalhando na área de acessibilidade, como é que você acha que as empresas podem se preparar para que esse processo seletivo seja mais acessível, para que a gente desmistifique e as empresas se sintam seguras em trazer para um processo seletivo um profissional com deficiência visual? Fábia, eu tiro como exemplo, né, o processo seletivo realizado aqui pela Fundação. Quando eu entrei, nós tivemos um processo igual para todos, porque às vezes os empresários podem pensar, mas porque a pessoa ela é uma pessoa com deficiência, eu vou ter que fazer um processo seletivo diferente? Não. O processo seletivo que você vai fazer, ele precisa ser igual para todos. Para a pessoa com deficiência, para a pessoa que não possui, para a pessoa sem deficiência, para todos. Porque a empresa ela é um conjunto de colaboradores, não é? E independente de qual seja o estado desse colaborador. Então, como que eu vou construir um processo seletivo inclusivo, melhor dizendo? Eu posso fazer uma entrevista online, não é? Via Teams, via Meeting, as plataformas elas são acessíveis. A pessoa com deficiência que vai estar participando daquela entrevista, ela vai ter contato com os leitores de tela. Então, o empresário ele pode ficar tranquilo com relação a isso. A tecnologia está aí para auxiliar. E a única coisa que pode se deixar aqui de uma forma bem frisada o processo tem que ser igual para todos. Porque se nós queremos construir uma sociedade inclusiva, se nós queremos construir uma sociedade que seja igual, por que eu vou construir um processo que ele é diferente? Ele tem que ser igual. Verdade, verdade. Agora, do outro lado, na outra ponta, tem o candidato. Que conselho você dá para esse candidato que hoje é ansioso, busca uma oportunidade de trabalho, mas a hora que talvez até o telefone toque, né, seja um modo mais tradicional, não seja o WhatsApp ou um outro recurso, mas alguém o procura. E aí existem todos esses recursos. Qual é o conselho que você dá para que ele esteja preparado para se sair bem, claro, no processo seletivo, né? Do outro lado tem essa tarefa para ele. Sim, assim como as pessoas que não têm, que não são deficientes, se preparam para uma entrevista, elas investem no seu currículo, na sua educação,
as pessoas cegas, com baixa visão, seja qual for a deficiência, elas também precisam investir no seu profissional, na sua educação, fazer uma faculdade, fazer um curso, ter atenção com relação à ortografia da língua portuguesa, estudar o idioma do seu país, porque você sendo deficiente ou não, o que vai ser avaliado ali é as suas qualificações. É o que você pode agregar para aquele quadro de colaboradores, o que você pode agregar para que aquela empresa possa crescer. Então, se você que é candidato investe no seu profissional, investe na sua qualificação, você vai estar saindo na frente e vai sim ter grandes chances de conseguir ter êxito no processo e fazer parte daquela empresa. Muito bacana, Lucas, muito bacana mesmo. É isso aí, o pessoal tem que se capacitar, né? Sim. E aí, assim, para encerrar, né, a gente o convite já fica aberto aqui para a gente voltar e se aprofundar, porque o tema é realmente muito, muito importante falar sobre esses pontos. Mas para encerrar, eu queria, se possível, em 1 minuto, Lucas e Marcelo, que vocês dissessem para quem está nos assistindo, empresas e clientes, quais são as adaptações razoáveis, tanto que empresas podem fazer para receber esse profissional, como também adaptações razoáveis que esse profissional precisa fazer na sua vida pessoal para estar preparado para o mercado? Qual é um conselho que vocês dão para quem está nos assistindo? Vai, Lucas. Vamos lá. Claro, primeiro pensar que a pessoa que vai estar entrando no seu time de colaboradores, ela é capaz de realizar o trabalho que está sendo disponível para ela, disponibilizado para ela, oferecer, não é, no caso, os recursos que ela vai precisar, que é um software, né, no computador, que no caso o NVDA, como nós falamos anteriormente, fazer, no caso, a conscientização dos colaboradores, né, descrever o ambiente, enfim, é uma gama de recursos que nós falamos anteriormente que vai fazer com que a pessoa consiga sim se sentir bem aí no seu local de trabalho. E lembrar sempre que tem uma frase que eu uso, que a acessibilidade ela vai muito mais além do que colocar uma rampa, do que colocar um piso podotátil, do que colocar um recurso de acessibilidade na mão daquela pessoa. A acessibilidade é você transformar vidas e permitir com que aquela pessoa tenha autonomia e independência para realizar suas atividades. Muito bom. Marcelo. Assim, indo nessa linha, eu queria deixar uma mensagem que o Lucas traz, que é a quebra de barreira de atitude. A primeira mensagem que eu dou é a atitude da pessoa e das empresas. Qual vai ser a sua atitude? Quebra essas barreiras. Os equipamentos, a tecnologia, né, Lucas, a gente busca e aprende junto e vai atrás. São investimentos. Mas primeiro está na quebra dessa atitude. Então, procure, como todas as empresas e as pessoas fazem, buscar a eficiência e não a deficiência. E eficiência das duas partes. As empresas dando a oportunidade de igualdade, né? Igualdade de oportunidade para todas as pessoas, com e sem deficiência, no processo seletivo, na entrega do seu trabalho, e que o candidato também não só se prepare, mas conheça a empresa, procure se mostrar aberto para contribuir de forma propositiva à melhoria do ambiente acessível e também, através da sua atitude, fazer uma inclusão social. Aí eu acho que a sociedade pode trazer o que a gente tanto busca, a pessoa em primeiro lugar, ok? É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, eu estou aqui sem palavras para agradecer a participação de vocês, tudo que a gente trouxe aqui é de extrema importância e a gente vai voltar para se aprofundar em pontos que eu acho que quem está nos assistindo tanto precisa conhecer. Então, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, que é de extrema importância para que a gente possa incluir mais e melhor essa pessoa com deficiência. E muito obrigada a vocês que assistiram ao DorinaCast. Quem não assistiu aos episódios anteriores, por favor,
Entre, assista, e eu tenho certeza que vai contribuir demais justamente para associar com esse tema que nós falamos aqui e você estar mais preparado, tanto para ir para o mercado de trabalho, como também você, empresa, para contratar as pessoas. E se você está nos assistindo e é uma pessoa com deficiência visual ou conhece alguém que manda esse vídeo, entre em contato conosco. Você consegue falar conosco através do telefone DDD 11 5087 0999 ou através do nosso site www.fundacaldorina.org.br. Nós estamos localizados em São Paulo, mas nós atendemos todo o Brasil. Nos procure e eu te espero no próximo episódio. Surge texto em fundo branco. Produção, Fundação Dorina Noil para Cegos. Abaixo, logos, DorinaCast e Fundação Dorina.